Falando sobre esses traidores da pátria, um desses aí estava dando um discurso outro dia, eu estava assistindo, numa uma espécie ali de apresentação que trazia outros nomes, era uma união de partidos e que levava o Ciro Gomes a fazer parte desse partido de extrema-direita, e esse traidor da pátria lá, um deputado, falando esse tipo de discurso, e no final mostra, tem uma câmera do Ciro aplaudindo, assim. E agora fazendo parte desse partido, acho que é a União Brasil, né? Não sei. Eu me lembro quando o senhor veio aqui da outra vez, o senhor falou sobre o Ciro e causou revolta nos ciristas e tudo mais, você viu o React, o Caramba 4. Mas eu acho que nem nos piores prognósticos. E eu votei no Ciro em 2018. Primeiro turno. Também votei. Ninguém poderia imaginar isso, né? Não. Um cara que se dizia mais à esquerda do que o PT, do que o Lula. Isso é tão lamentável, não é? Não, mas no primeiro turno, em 2018, eu também votei no Ciro Gomes. Eu sou do Rio de Janeiro, eu assisti o crescimento de Jair Messias Bolsonaro. Eu tinha certeza que naquela eleição o PT não tinha condições de eleger o presidente, a não ser na candidatura do presidente Lula, que foi inviabilizada. No primeiro turno de 2018, que todo mundo sabe, eu votei no Ciro Gomes. No segundo turno, evidentemente, votei e fiz campanha pelo Fernando Haddad, porque eu tinha convicção plena de que o Jair Messias Bolsonaro faria tudo o que dizia, que era o Ricardo III. E eu considero o Ciro Gomes um dos melhores quadros da política brasileira de todos os tempos, um homem brilhante, muito inteligente, muito capaz, que tem diagnósticos muito precisos dos gargalos. Eu gosto do livro dele. Gosto, tem diagnósticos muito precisos. O Projeto Nacional tem diagnósticos muito precisos e tem propostas muito interessantes. Por exemplo, a proposta de criar polos para retomar o desenvolvimento no Brasil. Então, um polo farmacêutico, um polo de economia verde. Então, são ideias muito boas. Eu acho absolutamente lamentável, porque se nós então sejamos generosos. Em 2030, se tivermos sorte, o presidente Lula completa o seu 4º mandato. Qual é a figura clara da esquerda que pode suceder o presidente Lula? Não tem. Vocês concordariam que o Ciro Gomes poderia ter sido um nome muito importante para aglutinar a esquerda a partir do presidente Lula? Menor dúvida. Um nome que tivesse sido construído a partir de 18. Isso. Continuasse naquela linha. Não é? Então, por exemplo, em 2018, na época, prisioneiro Luiz Inácio Lula da Silva convidou o Ciro Gomes para ser vice-presidente, que ele não aceitou. Lembrado. Eu acho que foi o maior erro da vida do Ciro Gomes. Mas não aceitou por quê? Ego? Na verdade, ele convidou, segundo o que eu lembro do Ciro falar, convidou o Ciro para ser o substituto, para ser o Fernando Haddad, o Haddad seria vice dele. É isso. Naquelas eleições. Na verdade, ele seria lançado na eleição como vice do Lula. Mas o Lula seria impugnado. E o Lula seria impugnado. E ele falou, isso é uma farsa, não vou participar dessa farsa. Ele seria cabeça de chapa. Exato. E o Fernando Haddad seria vice. Exatamente. Como aconteceu com o Fernando Haddad e Manuela Dávila. Exatamente. Eu acho que foi um enorme erro do Ciro Gomes. Mas foi por ego, certo? É difícil avaliar, porque eu não faço análise psicológica. Mas eu não me convence a justificativa do Ciro Gomes. Acho que foi um grande erro que ele cometeu e foi um erro péssimo para todos nós. Porque a extrema-direita não teria vicejado se o Bolsonaro não fosse presidente. Teria sido uma aventura, mas eu não acho que a extrema-direita teria a força que tem hoje se o Bolsonaro tivesse perdido a eleição. Mas você acha que se o Ciro tivesse encabeçado, a esquerda teria ganho aquelas eleições? Com certeza, eu creio. Você acha que o Brasil perdeu porque foi o Haddad? Porque era o PT como cabeça de chapa. Ali porque veja... Você acha que ele deveria entrar como PDT, como cabeça de chapa, claro, ali? A imagem do PT estava queimada. Porque veja, olha... Mas será que estava isso na mesa ou era só a figura do Ciro? Ele era do PDT, ele entra com... Ele não teria transição nenhuma para o PT? Não. Veja, o melhor ano eleitoral para o PT foi 2012. Em 2012, o PT elegeu o maior número de prefeitos da sua história. Ficou em terceiro lugar um partido com o maior número de prefeitos no Brasil. Era PMDB, PSDB e PT. 2012. 2016, depois da Lava Jato, prisão do Lula, do presidente Lula, impeachment da presidente Dilma,
O PT, de cada 10 votos obtidos em 2012, sabe quantos ele perdeu, Rodolfo? 6. O PT, em 4 anos, o PT foi desidratado em 60% do seu eleitorado. E foi demonizado pela imprensa durante todos esses anos. Que o PT tenha voltado é um estudo de caso que tem que ser feito. Por que o PT voltou em 2022? Creio que só voltou pela memória objetiva que as pessoas têm da democracia enquanto acesso a direitos. Porque nos primeiros 2 governos do Lula, pela primeira vez em muito tempo, o salário mínimo teve um aumento de quase 80%. Houve uma abertura de vagas para a universidade, 14 novas universidades federais, centenas de centros técnicos foram tornados centros universitários. Houve uma expansão inédita do crédito que permitiu uma abertura de muitos pequenos negócios. Então, as pessoas começaram a comprar carro, a viajar de avião, as pessoas começaram a fazer prestações para eletrodomésticos na sua casa que elas nunca imaginariam que teriam, não foi isso? Sim. Ou seja, o que representou o presidente Lula nos 2 primeiros mandatos? Democracia enquanto acesso a direitos. Por isso ele volta em 2022. Essa é a razão principal do retorno. Mas, em 2018, a situação era muito crítica para o... Eu creio que seria impossível que o PT fosse eleito sendo cabeça de chapa. Mas que o Fernando Haddad tenha chegado ao segundo turno e tenha feito a eleição que fez é absolutamente notável. Foi uma derrota, mas foi uma derrota notável. Em 2018, o Fernando Haddad obteve, entre os evangélicos, aproximadamente 10 milhões de votos. É excepcional. Mas se o candidato, se o cabeça de chapa fosse Ciro Gomes, PDT, vice-presidente Fernando Haddad, PT, eu creio que o Jair Messias Bolsonaro teria sido derrotado. Mas ainda assim... Mas não há como afirmá-lo. Surpreendente, claro. Mas assim, ainda assim, com tudo isso, não dá para imaginar que a partir desse erro se desencadearia o que a gente está vendo agora. Isso, para mim, também é uma surpresa. O que te leva a isso? É uma surpresa muito grande. Aí a impressão que eu tenho, aí é um ressentimento. Aí é ressentimento. É muito triste hoje em dia, porque, de novo, eu repito, eu acho um excelente quadro, um homem brilhante, poderia dar uma enorme contribuição para o Brasil, tem excelentes projetos, tem conhecimento profundo do Brasil enquanto ideia, enquanto projeto, mas também do ponto de vista concreto objetivo. Foi ministro da Fazenda, ministro da Integração Social, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, deputado federal. É lastimável que o Ciro Gomes tenha chegado aonde ele chegou. E eu acho que agora, infelizmente, não sei se é a volta. Porque talvez é o momento que você passa de um ponto. É o fim. Por exemplo, essa cogitação de cabeça de chapa, Tarcísio de Freitas, vice-presidente Ciro Gomes, meu Deus do céu, se você não quis ser vice-presidente do presidente Lula, você não quis compor chapa com o presidente Lula, você vai compor chapa com Tarcísio de Freitas? Que fim triste. É lastimável, não é? Lastimável. Mas isso talvez seja uma lição muito importante. Muito importante. Da diferença fundamental entre poder como substantivo e poder como verbo. Esquerda só faz sentido se for poder como verbo.